Bom dia, pessoal. Como eu tinha comentado com vocês, eu ia fazer uma pequena apresentação sobre a junção daqueles três textos lá, para a gente ganhar um pouco de tempo sobre essa questão, tá? Então, depois a gente conversa um pouco mais sobre como que a gente vai fazer uma ou outra mudança aí, para a gente conseguir terminar os conteúdos, bom, com as sextas-feiras que a gente tem, né? Mesmo porque temos poucas. Aí até acabei esquecendo que tem a semana acadêmica também, né? Que vai tirar mais uma semana nossa de trabalho. Então, vamos primeiro, né, pensar nessa conceito de alfabetização científica, né, e nele como um objetivo. Um objetivo da educação em ciências, né? Do ensino de física. E aí, que tipo de objetivo que traz esse conceito de alfabetização científica? Então, primeira questão, né, é que essa ciência que a gente trabalha na escola, ela não deve ter apenas o perfil conceitual de ser apenas um produto que funcione na escola, né? Quando a gente viu os perfis epistemológicos, a gente pode pensar também em alguns outros perfis, né? Não apenas esses dos compreensão dos conceitos, mas também em seu funcionamento na vida prática. E se a gente for pensar desse jeito, vejam só, muitas vezes regiões de integração com a vida cotidiana ou com outros aspectos da vida, né? Com julgamento de questões tecnológicas, com discussões sobre ciências de uma forma mais geral. Mesmo que os estudantes eles compreendam o conceito de uma forma mais ampla, ele perde essa relação com outros aspectos práticos, né? E aí pode se tornar apenas um conceito, vamos dizer assim, escolar. E aí ele acaba sendo utilizado só para interpretações de atividades escolares, por exemplo, mesmo que o conceito seja o mais próximo àquele que como a própria ciência usa. Então, uma das questões da alfabetização científica, um desses objetivos, é realmente trazer esses conceitos, né, para além daquele uso tipicamente escolar, vamos usar esse termo, né? Mas a gente não pode esquecer que realmente ele passa pela compreensão básica dos conceitos científicos, né? Já que sem eles, primeiro, a gente perderia o objetivo de ser, né? Se trabalhar com conceitos, e também a gente não pode esquecer que eles devem fazer parte dessa interpretação e desse processo de julgamento de questões da realidade, né? Pensar sobre a realidade. Bom, aí a gente tem algumas questões que a gente pode trabalhar, né? Como, por exemplo, integração com temas que envolva ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, né? E aí, de novo, né? Como que a gente leva esses conceitos para interpretar e possibilitar julgamento sobre essas questões, né? E aí, um exemplo, né? A gente tem o carro elétrico hoje em dia, só que o carro elétrico ele envolve, por exemplo, uma pessoa comprar um carro novo, ou ela manter o carro usado, a combustão dela, e manter, como é que eu vou falar? Manter as revisões e manter ele certinho e continuar usando aquele carro. Aí vem a questão, por exemplo, do que causa mais impacto, né? E a gente tem também essas cafeteiras de cápsula, só exemplo, né? Nesse sentido. E a gente precisa entender também a dinâmica do trabalho científico. E aí é nesse sentido mesmo, né? Como que se constrói verdades temporárias, vamos chamar assim, nesse processo de investigação científica, como que ele é validado, como que o estudante pode ter acesso a poder julgar ou não.
E aí tem que se tomar um cuidado, porque o objetivo não é que o estudante se torne um cientista, né? Mas apenas que ele entenda como esse processo é constituído. E aí, não necessariamente precisa se utilizar experimentos e que experimentos vão fazer com que ele aprenda um método e que esse método funcione. A ideia é entender como que o processo de validação de um saber científico ocorre na academia. E aí, independente da forma de método que é utilizado ou não, né, a princípio. Então, entender que não é só porque um trabalho foi publicado que ele é aceito, que ele pode ter contestações, ele pode não ser um trabalho bom e assim por diante. Então, a gente pode ter também, e isso daqui a gente vai ver com mais detalhes em outras aulas, é, indicadores dessa alfabetização científica, né? Então, aqui, se os estudantes eles conseguem, né, trabalhar com informações e com os dados disponíveis, seja por meio da organização, da seriação e da classificação dessas, entender isso, né? E veja, pensando de forma prática, né? A própria escolha, por exemplo, da compra de um celular A ou B, o estudante ele pode elencar as informações técnicas desses equipamentos, né? E aí poder selecionar aquele que mais condiz com aquilo que ele deseja de um equipamento. Se ele realmente precisa trocar, levando em consideração que é mais lixo produzido, levando em consideração que ele ainda não tem aquele equipamento e talvez o equipamento atual dele possa ser ajustado, né? Ele possa ajustar o equipamento dele para funcionar sem precisar trocar, levando em consideração não apenas o consumismo, né? Consumir o produto atual, mas esse uso que ele vai ter, esse julgamento, né? Parece bobo, mas é nesse sentido mesmo, né? Que a gente pode pensar essa relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Até que ponto tocar aquele equipamento vale a pena, tanto do ponto de vista tecnológico como do ponto de vista da produção de resíduo, né? Então, um segundo aspecto, né? O levantamento e testes de hipóteses construídas que são realizadas pelos estudantes, né? Então aqui a gente poderia pensar em outro exemplo, né? Seria esse primeiro teste, né? Para ver se vale a pena ou não tomar uma decisão, né, pensando em temas que, extraescolares, né? Para se a partir do levantamento de informações, né? E aí, por exemplo, pode-se ver vídeos de pessoas que compraram esse equipamento, que tem esse aplicativo, ver o que elas falaram já sobre eles, né? Seria uma forma de testar a hipótese se realmente aquele equipamento novo ele é tão bom assim, né? É ver vários reviews, por exemplo, de pessoas que têm aquele equipamento, para ver se ele surte, se ele supre aquela necessidade, né? Pensando no que seria testar a hipótese nesse sentido da compra do celular, mas pensando na física, a gente pode pensar em outras questões também, né? E às vezes é interessante a gente fazer um pouco essa conexão com os estudantes, né? Porque sozinhos às vezes eles não fazem. De que mesmo que a gente faça um experimento, né? Leia um texto, teste as hipóteses de interpretação do texto com outros estudantes, né? No sentido de que o grupo interpreta um texto, interpreta um conceito, então ele vai testar a hipótese de aquela interpretação ser a verdadeira ou não,
com outros estudantes, com o professor. Se é verdadeira não é bem o sentido, né? Mas se é a mais relevante ali para o contexto. Então, estabelecimento de custo, estabelecer previsão a partir delas, né? Aí parte já do que fazer, né, com o teste das hipóteses. E aí construir, né, justificativa para comprar ou não, por exemplo, o celular. E aí é uma ideia de construir que já é a D, né, construir um raciocínio, um argumento, né, para isso. Então, se a gente for pensar em indicadores, né, para essa alfabetização científica, né, a gente pode pensar nesses aspectos aqui. E aí, como construir isso vai depender muito, no sentido de um instrumento, né, vai depender muito do contexto de aplicação de alguma sequência didática ou de alguma metodologia de ensino. E aí, lembrando, né, metodologia de ensino ela não tem uma relação apenas com a aprendizagem, no sentido de que aprende melhor ou pior, mas ela tem relação com os objetivos que a gente quer atingir também. Então, por exemplo, a aula dialogada. Ela tem alguns objetivos que ela consegue atingir, ela tem formas de se atingir esse objetivo. Uma aula com experimento demonstrativo, ela também pode ser dialogada. Ela também vai ter objetivos e formas de se atingir esses objetivos. O ideal é sempre ir mesclando metodologias e formas de se trabalhar o conteúdo, justamente para que se cerque todas essas formas e maneiras de se chegar ao objetivo, né? É como se fosse uma produção de várias caixas e conexões entre essas caixas, né? Da forma como a gente tinha visto lá em mapas conceituais. Então, sobre a alfabetização científica no momento é isso, e a gente vai entrar um pouquinho então o que essas inovações, digamos assim, em ensino podem encontrar de barreira na hora que a gente for tentar trabalhá-las em sala de aula. Uma das coisas que a gente encontra é a própria constituição histórica da sala de aula em si e do trabalho do professor. Então a gente tem algumas questões, né? A primeira, se a gente for pensar na própria estrutura física da sala de aula, né? A gente tem um quadro, a gente tem as carteiras enfileiradas, ela já é, traz o sentido da aula expositiva, né? E aí ela pode ser dialogada ou não, a gente pode trazer um experimento expositivo que a gente vai fazer ele de forma dialogada, mas trabalhos onde aconteça, por exemplo, núcleos de estudo, ali para você estudar um texto, por exemplo, você divide os alunos em grupos, eles estudam os significados dos conceitos, como eles estão expressos naquele texto, para fazer alguma outra atividade depois. Você já precisa de um tempo diferente, porque você vai ter que mover as carteiras e depois recolocá-las no lugar, né? Já que o teu tempo ali são 100 minutos e você precisa deixar organizado para o próximo docente que vai entrar em sala. Então, existe já algumas questões que trazem dificuldades, vamos chamar assim mesmo, de dificuldades para a mudança, né? Como se fosse uma barreira de significados, né? Uma barreira que se você não vê ela como algo que não é necessariamente uma barreira, você tranquilamente pode fazer isso. E em outro sentido também, né, quando você traz esse tipo de discussão assim, dependendo do tipo de escola que você tá, acontece uma barulheira dentro da sua sala, né? E, por exemplo, você pega tem uma ou outra escola que às vezes a parede é de madeira, como o próprio instituto ali, né? As paredes são aquelas, em algumas salas são aquelas divisórias. Então, vamos chamar assim de bagunça.
Não é, né, só os alunos discutindo as coisas e conversando, porque eles não vão falar só sobre o texto, obviamente. Eles vão falar sobre outras coisas, vão rir também. Isso vai acontecer, né? Isso vai atrapalhar a aula dos colegas também, né? E aí você pode ser chamado a atenção sobre isso. Então são questões da escola que elas impactam nessa seleção metodológica também, né? Então não só o espaço, mas essas práticas da escola, como a escola funciona, né? No sentido mais prático do termo. Então a gente deve pensar a escola como esse espaço de cultura, né? Que ali tem saberes, tem formas de se fazer as coisas. Então, muitas dessas práticas culturais da escola, né? Elas podem se tornar esse obstáculo para o desenvolvimento aí de qualquer forma de ensinar muito diferente dessa dessa de qualquer inovação, vamos chamar assim. E nós temos uma outra questão também que é a própria sala de aula, né, que são saberes dos professores e dos alunos sobre o funcionamento disso, sobre o que que é uma aula, sobre o que que é aprender, sobre a avaliação, sobre várias questões desse tipo, né? Como os alunos interpretam o que se faz ou o que é para fazer. E veja, aqui não é necessariamente só aquela questão de determinados tipos de aula não serem entendidos como aula, mas também muitas vezes é difícil fazer atividades com os alunos porque eles sempre estão sentindo que eles estão sendo avaliados, né? E que eles precisam fazer aquilo acertar, né? Eles não podem errar. E uma das questões da alfabetização científica, de ensino por investigação e outras metodologias de forma geral, é os alunos entenderem que eles podem errar. E essa ideia de que os alunos podem errar e que esse erro não vai ter uma consequência no sentido de nota baixa, de tirar zero, é algo muito sensível para os estudantes, né? Porque vai ter sempre aquele daí que vai interpretar isso de outra forma, né? Então não preciso fazer nada. Então, esse embate entre os significados das coisas e as práticas escolares em si, eles trazem esse tipo de dificuldade. E ela vai estar presente, né? É um dado da realidade, não tem muito o que fazer com ela. Então, essa cultura escolar ela traz esse conjunto de saberes, que é tanto dos conteúdos como do, da escola em si, essas práticas, gostos e estéticas também, né? A gente também trabalha com isso em sala de aula, né? Só pensar em como que a gente, por exemplo, trata a organização de um fazer matemático, vamos chamar assim, né? Aquilo ali a gente trabalha tudo com uma estética de apresentação, né? E condutas também, né? Então, se a gente for pensar o que passa pela cultura escolar, passa por esses quatro significados aqui, né? Então, um dos nossos objetivos é tratar essa questão como uma cultura científica escolar, né? E por que que eu falo desse sentido? Porque a gente não pode esquecer que não está com o objetivo ali de formar mini cientista com os estudantes, né? Mas sim que eles entendam um pouco sobre o fazer científico, né? Como que ele funciona. E aí a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Quando a gente vê essa questão. Por quê? Porque se a gente for pensar na ciência e como ela é produzida, a gente precisa ter uma ou outra figura que ela possa julgar, por exemplo, uma produção. E o professor ele faz isso, né?
no final das contas, ele vai julgar essa produção também. Os alunos também podem julgar as produções uns dos outros. Mas se a gente for pensar da autoridade máxima ali de julgamento, o professor ainda precisa ser essa autoridade máxima, né, de julgamento, já que a princípio é ele que representa vamos chamar os pareceristas dos artigos, né? E mesmo em artigo científico, não é a área científica como um todo que julga um artigo. É dois ou três pessoas ali que são representantes da área. São elas que julgam se o artigo é válido para uma publicação ou não. Então, a mesma coisa a gente pode pensar também nessa cultura científica escolar ou no funcionamento dessas condições de produção de ciências na escola. Então aí a gente precisa ter e talvez até um estudo mais aprofundado também de outras coisas além do conhecimento científico, né? Que a gente tem, mas também de história da ciência, de filosofia da ciência também. Isso são alguns saberes importantes para o professor, para que ele possa julgar essas formas de construção de conhecimento. E esse conhecimento, como ele vai ser apresentado a ele. Que é basicamente assim que a gente julga, né? A gente julga o processo de construção e disposição de um conhecimento pelo estudante e o próprio conhecimento como ele é apresentado. Que sentido, né? Se a gente for pegar uma prova aí de física C ou física A, vocês resolvem a questão e vai ter lá o passo a passo da forma como vocês responderam a questão, né? Daí o papel do professor é olhar aquela forma de resolução. Aquela forma de resolução faz sentido, né? Forma de apresentação. E se o resultado parece apresentar que vocês entenderam os conceitos que aquela questão necessitava para a resolução. Então a gente não pode esquecer, não pode banalizar também a figura do professor como autoridade epistêmica. Essa é uma questão importante. Então a gente lê sobre essas metodologias, os estudantes discutindo, chegando num diálogo, né? Mas a gente não pode esquecer que no final das contas ainda o professor é essa autoridade. Mas a gente tem que lembrar que mesmo a partir disso a gente não pode tirar essa liberdade intelectual, né, dos estudantes para a resolução de problemas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para trabalhar com o erro do estudante. Né? Então, essa é uma questão importante que a gente tem que ter em mente. Né? E veja, isso daqui é muito contingencial, né? Por quê? Porque depende da forma como os estudantes também percebem como o próprio erro deles funciona. Na dinâmica de conceitos e dos medos que eles podem ter. Então, aqui há outros desafios de ordem prática, né, que a gente pode ter. O engajamento dos estudantes. Você pode fazer qualquer metodologia e não necessariamente eles vão se engajar na aprendizagem. Mesmo porque, tirando, vamos chamar assim, o tradicional, né, a aula dialogada, se a gente for pensar em outros tipos de aula, muitas vezes os estudantes precisam realizar mais tarefas do que eles precisariam numa aula expositiva. E aí o engajamento ele também é importante. Uma coisa que eu não gosto muito quando os textos falam é que mesmo numa aula expositiva, o estudante ele tem que estar engajado e ele vai produzir significado sobre aquilo que o professor está expondo. Né? Não tem o diálogo ali sobre. Né? Vamos numa aula só expositiva, né? Em que o professor só expõe. Porque nesse caso o professor ele funciona como um texto, né, que está sendo apresentado para os estudantes. A única questão é que o estudante não vai conseguir parar o texto e voltar, né? Ou, a não ser que ele pergunte de novo, que não tem entendido aquela parte, né? Mas a gente também não pode pensar que os estudantes estão necessariamente, que eles não fazem parte
dessa tarefa expositiva, né? A única questão é que ela tem esse problema. A linguagem ela tem que ser muito próxima daquilo que o aluno já sabe. O aluno ele tem que ter uma competência suficiente de ao mesmo tempo ouvir e raciocinar sobre aquilo que o professor está falando. Então ele traz esse tipo de desafio, essa aula só expositiva. Então a avaliação, né, também é sempre um problema. Como construir uma avaliação, e aí em qualquer metodologia, imagine uma metodologia diferente, né? Tem que pensar como que eu vou avaliar o estudante a partir de um texto que ele vai produzir, por exemplo, sobre leis de Newton. Que elementos que eu vou ter que buscar ali para dizer se ele chegou ou não ao objetivo que eu queria, né? Com aquela metodologia. E os estudantes precisam saber também quais são esses objetivos, né? Para que eles tentem chegar a eles. A gente tem o problema do tempo, né? Do tempo do cronograma. E aqui eu estou falando no tempo do cronograma porque existe, quando a gente pensa em didática, a gente pensa sempre em dois tipos de tempo. Primeiro, é esse tempo do relógio, né? E segundo, é o tempo da prática. São diferentes, né? E aqui a questão da avaliação, né? Como eu sei o que o aluno sabe, né? Isso é sempre uma questão difícil, porque muitas vezes mesmo o estudante resolvendo certo uma questão, às vezes o que ele sabe não é o conceito por trás daquela questão, mas ele pode saber só uma técnica de resolver problemas ali e, e é isso. Dependendo do tipo de problema que é feito, parece muito mais um exercício só de aplicar fórmula. E aí o estudante nem precisa saber muito o conceito que ele tá por trás, né, daquele problema. Então, algumas implicações didáticas, né, para sequência de ensino por investigação, né. Então, o aluno com uma participação ativa, né, em sala de aula, mas aí também, né, sempre aquela questão, o que significa postura ativa em sala de aula. Se a gente for pensar numa aula expositiva, o estudante fazer essas reflexões sobre a exposição do professor é uma postura ativa. Então, o que significa uma postura ativa é um conceito problemático, na verdade, e que eu acho que às vezes o pessoal acaba tratando de forma muito simples. Que postura ativa é só o aluno agir. Não. E aí um conceito interessante é o conceito de Bernard Charlot, que é o conceito de móvel, né? Então o aluno ele precisa se mobilizar para aprender determinada tópico, determinado conceito. E o que significa isso? É que ele precisa gastar recursos dele para se apropriar de algum conceito. E recurso é tempo, é energia cognitiva e assim por diante. Então, o que é uma postura ativa? Né? É o estudante se colocar e investir recursos que ele tem para aprender determinado conceito. E aí, de que forma que vai ser a utilização desses recursos vai depender da metodologia, de como está sendo exposto, né, aquele conteúdo para o estudante. Então, conceito de mobilização, né? Aqui, ó, uma questão interessante, né? Se a gente for pensar na didática de ensino, de física, o professor ele deve ajudar o estudante a desenvolver habilidades que ajudem ele a resolver problemas. Isso tanto no ensino por investigação, como em qualquer outra metodologia de ensino, né? E aí a gente retorna um pouco a um tópico que a gente vai entrar mais para o final, que é o, a metacognição, né? Que é aquela relação entre aquilo que eu sei e aquilo que eu preciso saber, por exemplo, para resolver um problema.
E aí a gente pode pensar em várias técnicas, né? Pensando em resolução de problemas de lápis e papel mesmo, esses mais simples. A gente pode pensar em ensinar, por exemplo, os estudantes a recolher os dados, a entender qual é a pergunta, a fazer um esquema que represente o enunciado. Então, é construir as informações sobre aquilo que eu sei e depois construir a partir das questões, né? O que eu preciso saber. São formas do estudante desenvolver essa habilidade de resolver problemas. Por quê? Porque daí eu consigo fazer uma hipótese, né? Como que eu consigo chegar naquela resolução, por exemplo. Então, eu tenho lá as informações, eu tenho a questão, e resolver a questão é uma hipótese, né? Que eu posso resolver a partir dessa forma. Eu posso chegar ou não no resultado. É uma sequência de ensino por investigação, né? Daqui a gente tem a definição, né? Sequência de ensino investigativa, encadeamento de atividades e aulas, em que um tema é colocado em investigação, e as relações entre sistemas, conceitos práticos e relações com outras esferas sociais de conhecimento possam ser trabalhados. E aqui, uma questão fundamental é que sequência de ensino por investigação não necessariamente é experimento, uma sequência de ensino ou um ensino por investigação, vamos chamar assim, né? Que precisa ser uma sequência de várias aulas. Mas uma sequência no sentido de um roteiro, né? De coisas que são feitas para terminar o ciclo de uma investigação. Então pode ser, por exemplo, uma questão, né? Resolveu uma questão. Nesse sentido que eu expliquei anteriormente também. Então, como que a gente pode pensar isso, né? E aí é só uma questão mesmo para tirar essa ideia de que só dessa forma é feito ensino por investigação, tá? Ensino por investigação pode ser feito a partir de qualquer material, né? De uma questão, de um texto. Então, no artigo que a gente viu, ele traz esses graus de liberdade, né? Do ensino de ensino, né? Alguns aqui que ele chama de diretivo, que é onde o controle dos significados é basicamente do professor, né? E os estudantes cabe apenas buscar os dados e chegar na mesma conclusão que o professor chegaria. E aqui o que ele chama basicamente de ensino investigativo, né? O quinto grau de liberdade aqui, talvez ele seja mais para uma dissertação, para um TCC, talvez mais para uma tese de doutorado mesmo, ou para um outro tipo de atividade, né, que seja mais livre. Por quê, né? Se a gente for pensar dentro dos objetivos que a gente tem e do currículo, né? O problema, como a gente vai construir, ele vai ter uma relação muito própria, porque a gente vai escolher o material, a gente vai escolher o texto, por exemplo, né, de história da ciência, ou algum texto de revista que trata sobre alguma inovação tecnológica, o impacto dessa inovação na vida cotidiana, o que quer que seja. O professor que vai acabar escolhendo esse texto, né? Então, dali, ele pode até negociar o problema com os estudantes, né? Mas a princípio ele vai trazer enquanto uma proposta. Daí as hipóteses também, elas podem ser construídas tanto apenas pelos estudantes, né? Ou em conjunto com o professor, né? Um processo de discussão sobre as hipóteses e como desenvolver o trabalho, por exemplo, para testar essas hipóteses. Então vamos pensar no texto, né? E veja, o texto a gente pode pensar dessa mesma forma aqui, né?
Então, por exemplo, a gente pode pegar um texto falso sobre ciência, né? Então, as hipóteses, depois da leitura daquele texto, né, sobre as informações que o texto dá, se elas são verdadeiras ou não, se aquele cientista é um cientista com renome na área ou não. Várias questões a gente pode levantar sobre aquele texto. Digamos que é um texto que traz lá uma bobagem científica qualquer, ou uma fake news. E o plano de trabalho, né? Como investigar se aquilo é uma fake news ou não. Daí, a negociação, o que, que a gente precisa ver, né? Se é verdade, se não é, quem produziu, quem não, se essa pessoa existe, se ela disse isso ou não. Questões desse jeito. Aí, ir a campo, né? Que nesse caso ia ser buscar na internet, né? Esses elementos que a gente levantou. E depois discutir essas conclusões, né? Sobre esse tema. Então, por exemplo, trabalhar com fake news científicas, elas poderiam seguir esse tipo de passo, né? Então, o professor seleciona um texto ali, vamos chamar de bobagem científica, e após a leitura, se levantar quais são as hipóteses sobre aquele texto em si, né? E o que precisa ser investigado. E aí, uma questão importante, né? A gente não pode esquecer que toda investigação científica ela pressupõe um estudo teórico. Então, não é deixar os alunos livres e não ler a parte do conteúdo específico. Tanto que você normalmente vai ver uma sequência dessa daqui, onde as primeiras aulas elas são discussões sobre os conceitos, ou esses conceitos já foram discutidos. Então, se a gente for pensar no cientista, ele não faz a investigação a partir de uma coisa que ele nem faz ideia, né? Então, por exemplo, em física, a pessoa recebe uma formação em física ali, ó, graduação, mestrado. Aí na tese de doutorado, ela vai fazer alguma coisa talvez nova, né? Um problema novo de verdade, vamos chamar assim. Mas ali ele já vai ter toda a base de saberes e conhecimentos da física e da área, do campo específico que ela teve durante toda a formação anterior. Então a gente não pode ser ingênuo de achar que a gente não vai passar por esse estudo de um material teórico. Então, por exemplo, aqui o plano de trabalho, ele pode envolver esse estudo desse material teórico também, né? Mas lembre-se, uma hipótese ela só faz sentido dentro de um referencial teórico. Senão, ela vai ser só uma hipótese mesmo de saberes do cotidiano, que não tem problema. Só que daí tem que levar isso em consideração também, na hora que a gente for pensar nessa questão. Aí sempre, né? Em todo caso, a gente sempre tem que privilegiar ações intelectuais, né? As mecânicas. Então, discussão de significado, né? Então, questões para se ter em mente, né? Construção de perguntas didáticas, né? Que são aquelas que possibilitam uma discussão sobre um conceito, sobre um tema, sobre uma prática. E aí sempre aquele cuidado, né? Para não construir uma pergunta muito fechada, né? E nem muito aberta, dar um direcionamento para essas questões. A construção de um saber sobre a ciência, né? Como que a ciência é produzida. Construção de práticas de epistêmicas e de entendimento sobre o funcionamento das práticas epistêmicas. Então, por exemplo, essa, essa forma de trabalhar aqui, por exemplo, a gente tem que discutir também sobre a própria forma, né? Que é justamente como que essas práticas epistêmicas funcionam.
discutir sobre a própria forma de construção desses saberes, né? Também é importante. Então, algumas questões sobre argumentação, né? E como que ela pode funcionar nessas investigação ou mesmo na apresentação de, de exercício expositivo. Então, a primeira questão, né, são essas percepções que pode se ter a partir da leitura ou de um problema. E aí entender quais são essas diferenças, né? Então, pensando em argumentação, a gente vai ter essa percepção, né? Essa primeira percepção de todos, né? E elas podem ser iguais e diferentes. E a ideia da argumentação é justamente tentar construir esse entendimento comum. E esse entendimento comum ele passa por um processo argumentativo, né? Então, um processo de discussão, as pessoas vão apresentando os pontos de vista, vão evoluindo esses pontos de vista conforme o debate vai evoluindo, né? Só que a gente também não pode esquecer que esses argumentos eles precisam ter alguma base de conhecimentos. Então, o que a gente pode pensar nesse sentido, né? Que muitas vezes a gente não precisa necessariamente fechar o debate naquele momento específico, né? Ali nos 10 minutinhos. A gente pode iniciar o debate, né? Ver as diferenças, investigar essas diferenças, voltar ao debate e tentar fazer esse movimento de ir e vir, né? Então, o início de debate ele apresenta, faz com que surja essas percepções, essas concepções, e a partir desse surgimento e da investigação do conceito, né, que se quer trabalhar, se volte a usar esse entendimento comuns no final da atividade didática, não precisa ser no começo. Então, uma questão aqui, caso contrário, o que acontece, né, se a gente às vezes tenta produzir isso de uma vez só, é que daí fica apenas a força de, vamos dizer assim, de sentido do professor. E os estudantes apenas daí vão conseguir repetir aquilo que o professor falou, aí como papagaio mesmo, né? Você, mas aí vai depender muito da diferença entre essas percepções diferentes e a percepção que o professor, como autoridade epistêmica, tem. Então, talvez se não for muito diferente, não tenha problema de findar essa discussão rapidamente. Mas se eu, dependendo da proposta didática, né, se tem esse degrau maior, há essa necessidade de um estudo aprofundado dessas percepções antes de fazer essa retomada da discussão. Então, a busca é sobre esse conteúdo, né? Então, como é realizado o discurso da ciência, então, ele é de natureza argumentativa. Lembrar que os artigos, né? Forma como a gente debate lá em metodologia do trabalho científico. O que você traz, né? Você traz argumentos. Então, quando você vai fazer um artigo, você apresenta argumentos que outras pessoas já utilizaram, né? Apresenta o seu argumento a partir dos seus dados. E na conclusão, você finaliza com todos esses argumentos, né? Tanto os argumentos de outros, como os seus próprios argumentos a partir dos dados que você obteve. Então, essa etapa ela se dá nesse movimento epistêmico, né? De construção de conhecimento e de construção de critérios de validação desse conhecimento, né? Como que esse conhecimento é validado, né? A partir do momento que aqueles argumentos, vamos dizer assim, colam. Os argumentos, quando eles colam, né?
colam, no sentido de que as pessoas entendem que aquela é uma forma correta de se produzir esse conhecimento. Esse conhecimento cola. Uma das, como eu comentei, né, anteriormente, né, uma das formas da gente ajudar os estudantes no processo de aprendizagem deles é ensinar estratégias metacognitivas. Então, essas estratégias, elas estimulam, né, o autoconhecimento, no sentido daquilo que ele sabe, daquilo que ele não sabe, as formas como ele sabe, o que ele precisa saber ainda. Então, dessa forma, os estudantes eles conseguem monitorar, né, aquilo, naquilo que eles precisam investir, vamos chamar assim. Por exemplo, eu precisaria investir em formas de lembrar de colocar os acentos nas palavras. Vocês devem ter visto aqui que tem um monte de palavra sem acento. E aqui eu trouxe, né, do artigo, e a gente não vai discutir todos eles. Não vai discutir nenhum, na verdade, né? Talvez passe por um aqui. Mas, por exemplo, esse de jogo, né? Ó, nessa estratégia ocorre a utilização de um jogo que utiliza conceitos científicos na resolução de problemas para a superação de obstáculos. É nessa resolução e na tomada de decisão que se busca estimular o pensamento metacognitivo. Essa é uma forma, né? Mas um outro game também que dá para se usar nesse sentido é o flashcard. Flashcard. Ele tem uma pontuação, né? Então é um game. Então, como que ele funciona, né? Justamente nisso. Eu vou testando para ver aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei, aquilo que eu preciso estudar mais. Então, posso fazer os flashcards, que é aquele que tem as perguntas e a resposta atrás, né? E dependendo da pontuação que eu obtenho sobre determinado área de conhecimento, eu consigo saber, por exemplo, o que, que eu preciso estudar. Putz, esse tópico aqui eu não estou sabendo, não tô sabendo bem. Então eu tenho que estudar ele de novo, né? Não estou lembrando dele. Então essa é uma forma, por exemplo, de utilizar um jogo como uma estratégia metacognitiva. Então, essa é a estratégia dos flashcards. O mapa conceitual a gente já viu, né? Então, e aqui realmente são interessantes, né? Talvez deem uma lida em todos, né? Lá no artigo. E aí, se vocês quiserem se aprofundar em um ou outro, se eu não me engano, esse artigo ele traz, né? Da onde que ele tirou. E aqui, né? Só uma conclusão geral desse artigo de revisão de literatura é que todos essas estratégias elas trazem um ganho no processo de aprendizagem, né? Mesmo porque se a gente for pensar nessas estratégias metacognitivas, é um recurso que o estudante utiliza para a aprendizagem, né? Então é um processo que vem da mobilização. Então fazer esses flashcards, fazer esse jogo, o aluno ele precisa estar engajado para ele fazer essas atividades. Então não é a estratégia metacognitiva por si só, mas sim o estudante ele tem que estar engajado também para fazer essa estratégia metacognitiva. É que nem um mapa conceitual. Se o estudante fizer de qualquer jeito, para fazer só por fazer, talvez não ajude ele em nada. Só vai elencar ali um ou outro nome que ele lembra. Mas se ele não tiver engajado no problema de construir o mapa conceitual, ele também não vai funcionar. Um, uma questão importante, né? Uma metodologia, qualquer estratégia de ensino, estratégia de aprendizagem, ela não funciona por si só. O estudante ele sempre precisa estar engajado nela, e é independente do que for. Uma aula expositiva, o estudante precisa estar engajado na aula expositiva também. Ele não aprende com a aula expositiva, ele não aprende com nada. Você não se colocar ali enquanto um recurso para a própria aprendizagem. Esse,
não vou falar sobre o processo de, como é que fala? Esqueci agora de pesquisa que ele utilizou, né, para construir a meta-análise, né? Mas é um artigo interessante para quando vocês forem fazer o TCC ou quando vocês forem fazer uma pesquisa daquele tipo. Ele traz uma metodologia bem descrita e que ela pode ser utilizada novamente. A única coisa que eu estranhei no artigo é ele não ter encontrado e ter usado isso como uma informação relevante, é, artigos em língua portuguesa, ou artigos brasileiros, né? Acho que é esse o termo. Aí eu já não sei até que ponto ali a forma como ele fez a pesquisa permitiu ou não que ele localizasse esses outros trabalhos, né? Então, pessoal, acho que é isso. Coisa que talvez eu mude seja isso. Vocês ainda apresentem os textos. E aí talvez eu volte a 2 textos por semana mesmo. Mas ter uma apresentação desse tipo também. Talvez no final, no início, e que talvez não tenha relação com aqueles textos que vocês apresentaram, né? E quando eu falo que a ideia é que vocês apresentem os conceitos e que a gente discute os conceitos, é um pouco isso daqui. Precisa apresentar tudo, todos os conceitos que trazem o artigo, mas os talvez mais que vocês acharem mais relevantes, né, para ser discutidos em sala, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a sexta-feira que vem, tá? Até mais.